Rapaziada, que isso, mano? O Rony está indo pro Corinthians, velho. Vamos falar sobre idolatria? Eu até postei isso aqui, ó. Rony sempre foi 880, limitado com bola, enorme na entrega. Teve números, títulos e virou símbolo de garra, mas também desgastou o carinho por ficar além do tempo. Se confirmar a ida ao Corinthians, muda tudo. Será só 8 ou só 80. Vamos trocar uma ideia sobre idolatria? Vou trazer também situações aí sobre o Veiga. E quero saber a opinião de vocês, ó. Deixa o like, deixa o hype aqui nesse meu vídeo. Esse não é um vídeo de notícia, é uma notícia. É um vídeo mais de opinião, mais de trocação de ideia mesmo. Eu curto trocar essa ideia com vocês. Mas para isso eu quero também saber a sua opinião, tá? Deixa aqui nos comentários sobre a saída do Rony pro Corinthians, quase certa, né? Mas quero muito te ouvir, ó. Primeiramente, vou colocar aqui a notícia original, que é essa aqui, ó. Aliás, eu peguei da ESPN, mas poderia pegar de outros lugares, né? A notícia original, eu vou dar os créditos, é do Everton Guimarães, tá? Que trampa lá no Jogo Aberto e tudo mais, ó. Mas aí eu peguei o da ESPN, ó. Rony, ex-Palmeiras, no Atlético Mineiro tem negociações avançadas com o Corinthians. Veja os detalhes. E aí, qual é que é a questão, cara? O Rony é um jogador muito controverso, é um jogador que me gera, inclusive, alguns sentimentos de muita tristeza quando a gente tá falando sobre... Eu tô me enrolando aqui porque meu mouse descarregou. Pronto. Quando a gente fala sobre comportamento de torcida, né, cara? Que, pô, quem sou eu pra querer ensinar o torcedor a torcer, mano? Cada um tem seu jeito de torcer, cada um tem seu jeito de ser. Mas eu fico muito chateado quando eu vejo uma certa ingratidão, tá ligado? E eu vi muito isso com o Rony, principalmente nos últimos tempos. Tá, o Rony nunca foi um primor técnico... Taticamente ele era importante, mas ele sempre deu a vida pelo Palmeiras. E muita gente, cagava na cabeça do Rony. Mas eu entendo, é chato você ver o time que você ama com um jogador ruim. E, cara, incomoda você ver um jogador ruim. E fato, o Rony era um jogador ruim, mano. Não tem como negar isso. Foi muito importante, óbvio. Tem números absurdos, é o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores. Eu não lembro a quantidade de gols, mas... A gente esperava muito que o Veiga passasse o Rony e não vai passar, porque o Veiga também tá de saída. Vamos ficar com o Rony aí como nosso maior artilheiro na Libertadores por um bom tempo ainda. Vamos ver se alguém ultrapassa essa marca aí. Quem sabe o Vitor Roque, Flaco Lopes aí não possam fazer uma baita Libertadores, mas enfim. 2022 dele foi sensacional, artilheiro do time. Foi muito importante em 21, muito importante em 20, mas é um jogador limitado. E num determinado momento ele não rendia mais, só lutava em campo e atrapalhava o time. Isso gerou muita raiva da galera. E por que eu falo de ingratidão? Isso eu não gosto, cara, isso me incomoda. Pô, beleza, você se incomodar com o jogador ruim que tá no seu time, mas eu vi muita gente pegando no pé do Rony depois que ele saiu, pô. Tava lá no Galo, ele errava gol, a galera ironizava, dava apelidinho, esculhambava. Cara, eu fico triste vendo esse tipo de coisa. Não é minha forma de ser, cara. Eu sou muito grato pelo que o Rony fez pelo Palmeiras. E, cara, eu torcia pelo bem dele no Galo, mano. Eu não queria mais ele no Palmeiras. Eu torcia pelo bem dele no Galo. Porque, pô, é um cara que foi muito importante na nossa história. Primeiro, ele não pediu pra ser contratado. Ele não foi lá, colocou né, na cabeça do... Era o Gagliotti na época, né? E falou, você vai me contratar, primeiro ponto. Ele não colocou na cabeça do Abel e falou, você vai me escalar. E ele não pediu pra ser ruim, tá ligado? Pô, é o talento dele. Mas dentro da ruindade dele, cara, ele dava vida, mano. Ele me representava dentro de campo. Então é um cara que, pô, eu queria longe do Palmeiras. Eu queria um cara melhor. Chegou o Vitor Roque muito melhor que ele, óbvio, muito melhor. Ainda não tem a história que o Rony tem no Palmeiras, tá? Vamos deixar muito claro. Mas muito melhor que o Rony. Mas, pô, gratidão eterna aí por tudo que ele fez no Palmeiras e eu continuo grato por isso. E aí a gente pode até estender pra alguns casos, como por exemplo do Dudu, né? Dudu, que muita gente fala que ele apagou toda a história dele no Palmeiras. Cara, eu fiquei bem chateado com o Dudu. Mas passou um tempo, eu respirei fundo e cara, não dá pra apagar o que ele fez, mano. Eu pelo menos, eu não consigo apagar. O quão importante o Dudu foi na reestruturação do Palmeiras, não só de contratações e tudo mais, porque o Palmeiras sem o Dudu também seria forte, porque era uma nova mudança financeiramente, o Palmeiras já com as contas em ordem, mas principalmente porque ele foi o primeiro soco no mercado. O Palmeiras chegou e falou, toma aqui, ó, Corinthians estava certo, São Paulo estava certo, ele é nosso. E eu cheguei com os dois pés no peito do mercado, e talvez esse recado pro mercado até antecipou um pouco dos processos das contratações do Palmeiras nos anos seguintes. Pô, 2 anos depois chegou o Felipe Melo, o cara vindo da Europa. Será que o Felipe Melo
viria pro Palmeiras se o Palmeiras não tivesse chegado 2 anos antes com o pé no peito do mercado, trazendo o Dudu, dando esse recado. E obviamente os títulos que ele entregou, os gols, as participações, foi o melhor jogador pra mim do Palmeiras em 2018, do Brasileiro. Em 2016 ele tá ali no bolo, 2015 ele foi muito importante, fez gols na final da Copa do Brasil, foi muito útil na Libertadores de 2021, tá? Quando ele chegou ele ajudou muito tecnicamente o time. Em 2022 foi muito importante, então assim, gigantesco Dudu, mas saiu de uma maneira errada. E eu cometi o erro, vou admitir, eu sou humano, cara, a gente erra. Eu cometi o erro de falar já, naquele momento que ele saiu, que ele apagou toda a história dele no Palmeiras. E depois refletindo e sendo uma pessoa equilibrada, como eu tento ser, vocês me conhecem, eu parei e pensei, mano, ele não apagou nada. Ele saiu de uma maneira ruim que gera um sentimento ruim. Mas o que ele fez tá feito. Os títulos estão lá. Tudo que ele fez tá feito. Ele não apagou aquilo. Quando ele sai do Palmeiras do jeito que saiu, pô, eu perdi um pouco do carinho por ele naquele momento, ele não apagou a história. E eu ainda sou grato por isso. Obviamente, fiquei um pouco chateado, mas tá passando. Aí a gente chega na situação do Rony. Apaga o que ele fez? Não apaga. Mas ele tá indo pro Corinthians. É complicado. É complicado. E isso só vai dar margem pra galera que odeia o Rony. De graça, agora tem um motivo pra odiar mais. E aqueles que têm uma certa gratidão pegarem raiva. Então o Rony, na minha percepção, pra mim, cara, de verdade, a não ser que ele desrespeite o Palmeiras jogando pelo Corinthians, mas eu vivi um pouco de anos 90 e tal. Cara, trocar o time pelo rival não é uma coisa que é o fim do mundo, pô. Edmundo jogou no Corinthians, o Paulo Nunes foi pro Corinthians, tá ligado? Evair foi pro São Paulo. Eu não acho que isso apaga a história do Rony, mas deu uma sujada, né? Eu continuo grato por tudo que ele fez, vou torcer contra ele, obviamente, agora, e espero que ele não desrespeite o Palmeiras. Dito isso, a gente já emenda também com o assunto do Rafael Veiga, que olha a diferença, né, cara? E aí, eu não sei, eu também nem sei até onde eu posso querer comparar isso, não sei nem se é uma comparação justa, eu quero saber a opinião de vocês. Saiu a notícia aqui do Léo Barbieri aqui, ó, Infos Palestra, nosso palestra. Uma fonte apontou que Rafael Veiga ainda não está 100% convicto do movimento para o México. Irá ouvir, mas não há ainda um martelo batido. Ele gosta muito do Palmeiras, disse a fonte. Então é um cara que, mano, é o outro que eu também não aguento mais ver no Palmeiras, porque eu acho que ele não tá ajudando, cara. Não ajuda, cara, não ajuda, é um a menos em campo. Infelizmente, cara, eu sou apaixonado por Rafael Veiga, eu vou falar bem a verdade. Mas é um a menos em campo, cara. Eu quero ver ele fora do Palmeiras, mas eu quero uma reposição. Eu não quero que ele fique só pela gratidão que eu tenho por ele, porque eu quero ver futebol. O Palmeiras não é pra ficar tendo gratidão e segurando o jogador que não tá rendendo, cara. Gratidão, homenageei o cara, mas não tá rendendo, vaza. Tá ligado? Pra mim, um clube de futebol é isso. Agora, o meu carinho pelo Veiga, ele não vai mudar. E ele tá começando a desgastar essa relação, mas pouco, tá? Diferente do Rony. O Rony tava quebrando a bola. O Veiga só não, cara, é invisível em campo. Então eu quero muito que ele saia. Mas esse tipo de notícia, por mais que, ó, ele gosta muito do Palmeiras, disse a fonte aqui do Léo Barbieri, numa negociação que tá quase certa com o América do México, mas que ele ainda não bateu o martelo. Essa notícia, ela soa de duas maneiras pra mim, cara. Primeiro, ao mesmo tempo que eu fico meio chateado, eu falo, pô, será que ele vai ficar, mano? A gente precisa que ele saia pra abrir espaço pra contratar um meia melhor. E aí, a gente pode falar de nomes, já falaram de Almada, falaram de Bruneta, de não sei quem, independente do nome. O Palmeiras buscaria um cara forte pra, espero eu, né, pra substituir o Veiga. Eu acho que esse é o movimento ideal. Então, por um lado, me soa negativo essa notícia. Pode ser que ele fique, eu acho que ele não vai ficar, mas dá uma preocupação, né? Porque eu tava feliz com a saída dele. E ao mesmo tempo me deixa feliz de uma certa maneira, sabe? Meu coração ficar quentinho vendo, tipo, isso, tá ligado? Tipo, pô, o cara gosta do Palmeiras, cara. Ele não quer sair do Palmeiras porque ele gosta do Palmeiras. Claro, se ele gosta do Palmeiras, e eu sei que ele gosta, na minha humilde opinião, ele tem mais que sair, porque ele tá atrapalhando. Mas o fato dele ele ter essa dúvida sobre um movimento de carreira legal aí e tal, porque ele gosta do Palmeiras, de alguma maneira isso mexe com o meu coração, cara, tá ligado? E diferente do Rony, por exemplo, que tá indo pro Corinthians e negociou com o Santos e tanto faz. A história dele no Palmeiras foi legal, mas ele seguiu a vida, eu só tenho a gratidão pelo que ele fez ali, ponto. O Dudu saiu tretado muito mais com a Leila e com o Abel do que com o Palmeiras, eu tenho essa sensação,
precisaria conversar com o Dudu, mas eu acho que um dia a verdade virá à tona, tá? A minha percepção é de que o Dudu parece que agiu pelas costas do Palmeiras, o torcedor sentiu isso e eu também senti, mas eu sinto que no fundo, cara, a treta dele não era com o Palmeiras, a treta dele era com quem está no Palmeiras hoje. E acabou que ressoou na instituição, mas acho que ele tem muita gratidão e muito amor pelo Palmeiras ainda. E o Rony, tanto faz, cara, tanto faz, é só mais um jogador que passou pelo Palmeiras. A gente pode pegar o exemplo também do Zé Rafael, que foi pro Santos agora e segue a vida. São vários exemplos. A questão é, dentre todos esses nomes, a gente pode dizer que o Veiga é mais ídolo porque ele gosta do Palmeiras e não quer sair, diferente do Zé Rafael que foi pro Santos, do Dudu que agiu pelas costas, do Rony que, vai pro Corinthians. Cara, sinceramente, a minha conclusão desse vídeo é idolatria muito pessoal, cara. A idolatria é muito pessoal, muito pessoal. Eu refletindo sobre isso e quero saber a opinião de vocês. Cara, eu já fiquei chateado com o Dudu e já perdoei o Dudu. Eu tô, entre aspas, chateado com o Rony indo pro Corinthians, mas ao mesmo tempo tô feliz porque eu acho que Rony e o Yuri Alberto vai ser uma dupla horrenda e vai atrapalhar os caras. Os caras vão perder o Memphis e vai chegar o Rony, olha isso, cara. Sabe, é um sentimento ambíguo. Da mesma forma que o Veiga é um sentimento ambíguo também. Ao mesmo tempo que eu fico feliz de ver que, ele gosta do Palmeiras, ele quer ficar, eu fico triste porque eu quero que ele saia. O Zé Rafael era a mesma coisa. Eu fiquei feliz que ele tava saindo porque eu achava que ele não ia render mais, mas ao mesmo tempo eu tava triste porque ele tava indo pro Santos. É tudo muito ambíguo. E no futebol depende da ótica, da sua ótica. Tudo depende da sua ótica. Eu posso olhar pro Rony como um profissional que tá seguindo a vida, é a única opção que tem e jogou muito pelo Palmeiras, eu sou muito grato e é meu ídolo, tô dando exemplo. Ou posso olhar como um cara que não tá nem pro Palmeiras, demorou pra sair, quis mamar nas tetas do Palmeiras por muito tempo sem render nada, depois saiu e agora tá indo pro Corinthians e não tem respeito nenhum pela história do Palmeiras. Eu posso olhar por essas duas óticas, nenhuma delas está errada. É por isso que o futebol é mágico, né? Porque ele é ambíguo, a gente tem várias formas de enxergar as coisas. Essa situação do Veiga é um bom exemplo também. Ele gosta do Palmeiras, como eu amo o Veiga. Ao mesmo tempo eu posso olhar e falar, cara, se ele gosta do Palmeiras, ele deveria sair, cara. Esse cara é egoísta, quer ficar aí só recebendo salário e andando em campo, sabe? Tudo isso é muito válido, isso é muito importante para o debate de futebol. E a minha conclusão, pessoal, e aí eu quero saber a sua opinião sobre isso, a minha conclusão pessoal é muito bizarro quando eu olho esses 4 nomes que eu citei. Posso botar o quinto, o Everton, tá? Que o Abel falou que é o maior goleiro da história do Palmeiras. É o maior vitorioso, isso aí não tem como negar, mas não é o maior. Para mim é o Marcos. Pra muita gente é o Marcos. Mas se alguém viveu mais o Everton e quiser falar que é o Everton, tá tudo certo. Tá tudo certo. E você que tá aí cabreiro, falando, não pode falar que o Everton é o maior. Pode. Porque idolatria é algo pessoal. E refletindo sobre tudo isso, eu cheguei numa conclusão que é muito louca, cara. Quando eu coloco o Everton, grande ídolo. Pra mim o Marcos é maior. Coloco o Veiga. O Veiga é gigantesco. O Alex falou que ele brigaria pra ser o maior jogador da história do Palmeiras se ele quisesse. Dudu, cara, era o meu maior ídolo e tal aqui dessa geração. Coloco o Rony, que, nunca foi meu ídolo, mas sempre tive muita gratidão. O Zé Rafael, que pra mim é o símbolo da era Abel Ferreira. O cara que eu gostava demais. Eu olho todos esses caras, a terceira academia, vitorioso e tudo mais. E a minha conclusão, olha que louco, é que nenhum desses, pra mim, é mais ídolo do que o Valdívia. E aí você vai querer sair do vídeo e falar, desisto desse Rick, esse Rick tá ficando louco. E de fato, é um sentimento, cara, não faz sentido. O Dudu fez mais pelo Palmeiras do que o Valdívia. O Veiga também fez, o Rony também fez, o Everton também fez, o Zé Rafael também fez. Mas nenhum deles mexeu tanto com o meu coração de torcedor no momento de vacas magras, no momento em que, dentre tanta gente ruim, ele era o sopro de magia que tinha. Mesmo sendo sacana com o Palmeiras, eu não tô tirando isso da reta, e ele errou também. A gente pode olhar pelas duas óticas. Eu posso olhar pro Valdívia e falar, o Valdívia é um vagabundo que não se importava com o Palmeiras. Ou eu posso olhar pro outro lado e o Valdívia, cara, ele sacaneou a própria carreira, coitado. Ele tinha dificuldade e no final das contas, em 2014, ele se esforçou, jogou com infiltração e os caramba pra salvar o Palmeiras do rebaixamento. Ele fez muito também pelo Palmeiras. Eu posso olhar por todos os lados, mas o que vale no futebol é o que eu sinto. E eu nunca senti um apego, um amor tão grande pelo futebol de alguém quanto eu assisti do Valdívia, cara. Tá ligado? Então a minha reflexão é sobre isso. Idolatria, ela é muito particular. E a reflexão que eu quero trazer aqui pra vocês é: parem de querer cuidar da idolatria dos outros, mano.
A galera que tá falando do Rony aí, é um Judas, beleza. Se você acha ele Judas, show. Se o outro acha que não é Judas, que é profissional e ele gosta, tudo certo também. Cada um com o seu sentimento. A gente não tem que chegar num consenso de quem é ídolo e quem não é ídolo do Palmeiras, porque idolatria é pessoal. E eu demorei pra aceitar isso, porque na minha cabeça não faz sentido e vocês me conhecem. Eu sou o cara muito mais racional, da análise tática, da análise técnica, da análise estatística. Não falo muito com a emoção. E no meu coração, o Valdívia sempre esteve acima de todos esses caras dessa geração. Mas não fazia sentido, não tem por que ser. Não tem, simplesmente não tem. Todos eles fizeram mais que o Valdívia, não pode. Eu não queria me permitir achar que o Valdívia é maior que esses caras. E não é, né? Na história do Palmeiras talvez não seja, né? Mas pra mim é. E aí hoje eu reflito e penso, mano, não tem o que querer meter razão quando é algo sobre o coração, sobre o sentimento. Idolatria é algo sobre o sentimento, cara. Então, o meu resumo desse vídeo aqui, quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários, idolatria é individual e vamos parar de querer cuidar do ídolo do próximo ou do respeito do próximo. Se fulano gosta ou não gosta de um jogador, é pessoal, cada um com o seu sentimento e a sua percepção de futebol. Vamos respeitar e cada um com os seus. Dito isso, deixa aqui nos comentários quem é o seu maior ídolo no Palmeiras e quem é seu maior ídolo dessa geração atual. Fechou? Gostou do vídeo? Deixa o like, deixa o hype, se inscreve aqui no meu canal, tem vídeo de Palmeiras todos os dias. Tamo junto e avante palestra.